Chegando com mais uma resenha da bola nesta sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, e vamos abordar nesta resenha da bola a eliminação do Flamengo e a polêmica em cima do jovem Wallace Yan. De fato, o jogador, hoje em dia, se for sair daquele padrão comportado, certinho, já é logo execrado pelos rivais e até pela própria mídia. Robinson Lessa e a Copa do Brasil, os jogos que definiram as equipes que irão para a fase quartas de final. E Fernando César vai destacar a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Tudo isso não sai daí, é já já após a nossa vinheta. Iniciando mais uma resenha da bola, eu vou direto ao Rio de Janeiro agora. Antônio Manuel Góes, antes de você chegar com o seu comentário, é cada vez mais absurdo as cenas, tanto nos estádios como nas redes sociais, daquela turma que acha que entende de futebol, né? No caso das redes sociais, esses tais influencers, que na verdade não entendem nada de futebol e só querem, no fundo, monetizar, chegar, né, às tais visualizações e faturar milhões. Nós temos aí inúmeros no Flamengo, sobretudo aqueles que chegam hoje em dia na cabine de imprensa, algo impensável anos atrás, e muito pela conivência das tais associações de cronistas, né, de estado, como é o caso do Rio de Janeiro, que permite que um influencer chegue lá, um é modo de falar, alguns, e comece a berrar quando o seu time perde, porque eles são torcedores. Aí começam a berrar, a xingar, aquilo ali é um local de jornalista. Mas hoje virou realmente um local totalmente absurdo, frequentado por gente deste tipo, que nas redes sociais tenta fazer com que a sua palavra seja verdadeira, atacando treinadores, jogadores e nas arquibancadas também, né? O torcedor, a gente sabe que ele age na maior parte pelo coração. Agora, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos ver se dá para ter um mínimo, né? Ser um mínimo racional e não fazer comentários pífios e nem ações pífias e reprováveis que a gente está vendo cada vez mais no mundo do futebol. Antônio Manuel Góes, e essa eliminação do Flamengo e a polêmica em torno do jovem Wallace Yan. Olá, gente da Resenha da Bola. Nos debates do pós-jogo de Atlético Mineiro 0, Flamengo 1, última quarta em BH, valendo vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, e subsequente classificação do Galo na decisão por cobrança de pênaltis, a recorrente e manifesta insanidade nas redes sociais rubro-negras. Com efeito, um expressivo percentual de fora Felipe Luiz, tido como responsável direto pela cobrança errada do elétrico e irreverente Wallace Yan, a mais recente revelação do Flamengo. No gramado sintético da Arena MRV, o Flamengo encurralou o Atlético e fez 1-0, e excelente evolução finalizada para as redes pelo contestado Everton Cebolinha aos 20 minutos do primeiro tempo. Na sequência, o outro Everton, o Araújo, meio-campista, e o centroavante Pedro, por pouco deixaram de ampliar a contagem, diante de um Galo sem espaços para efetivos contra-ataques rumo à meta de Rossi. Na segunda etapa, Cuca, treinador atleticano, efetuou substituições que ensejaram maior desenvoltura de sua equipe, embora o Flamengo tenha retomado a posse de bola também por alterar a composição de suas linhas, no meio-campo e ataque, no equilíbrio de parte a parte que afinal levaria a definição para as cobranças de tiros diretos da marca do pênalti, cujo desfecho favoreceu o time da casa em 4-3, com o goleiro Everson a defender 2 arremates e, a título de cereja do bolo, ele mesmo a vencer o esforço de Rossi na última cobrança e garantir a passagem do Galo para as quartas de final da Copa do Brasil. Entretanto, repito, quem roubou todas as cenas, além do desacreditado Everton Cebolinha no 1-0 que empatou a disputa das oitavas de final, foi o esfuziante noviço Wallace Yan, que, de algoz do Galo, várias vezes parado por faltas ríspidas dos defensores contrários,
foi ao execrado o título de vilão por isolar a bola na cobrança de pênalti que sacramentou a classificação atleticana para a próxima fase da Copa do Brasil. Na coletiva pós-jogo, Felipe Luiz rebateu a suposta temeridade em escalar o garoto Wallace Ian, justo para o último dos penais, ao revelar a qualificação técnica e emocional de seu comandado no curso dos treinamentos específicos dos tais tiros diretos. Todavia, ainda ecoa no âmbito periférico do Flamengo o sectário e passional ranger de dentes da turma delirante do vencer ou vencer, batizada jocosamente de Flamimimi, que transforma eventuais insucessos em tragédias de fim do mundo. Ironicamente, a eliminação na Copa do Brasil garante a Felipe Luiz precioso tempo para ajustar os novos reforços. Emerson Royal, Saulo, Samuel Lino e o último dos contratados, Carrascal, que passam a oferecer ao treinador um leque de opções táticas no curso do Brasileirão, em que o Flamengo é líder com um jogo a menos, e no próximo mata-mata dessa feita contra o Internacional nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Por outro lado, no extracampo, intriga política nos bastidores rubro-negros. O ex-presidente Rodolfo Landim voltou aos holofotes esta semana para denunciar que o atual gestor Luiz Eduardo Batista, o BAP, pretende supostamente inviabilizar a badalada construção do estádio no adquirido terreno do gasômetro. Enquanto isso, os números dão conta de que, impulsionado por ações dos primeiros 6 meses da nova diretoria, o Flamengo avança na perspectiva de receitas de 2 bilhões de reais em 2025, a implementar estudos com precavidos pés no chão, em torno do megaprojeto do estádio próprio, além do anúncio de que o Maracanã já lhe garante na concessão majoritária, em parceria com o Fluminense, pela primeira vez em 75 anos de sua história, 65% de ganho real para os cofres rubro-negros. Detalhe até pouco tempo atrás, impensável, Antônio Júnior. É isso aí, Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro. Eu vou agora até Penedo Alagoas, Robinson Lessa, você chegando para analisar as equipes que confirmaram presença na próxima fase, quartas de final. Teve muita surpresa, ficou tudo mais ou menos dentro daquilo esperado. Meu caro Robinson, um abraço. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para conversarmos um pouco sobre os confrontos que definiram os clubes brasileiros que estarão participando da fase das quartas de final da Copa do Brasil, edição 2025. O milionário torneio nacional teve aí conhecidas 8 equipes que avançaram na competição e particularmente chamou a atenção desse que vos fala o fato dos 2 maiores clubes, financeiramente falando, do nosso país serem eliminados numa mesma noite. Pois é, tivemos agora na última edição do Mundial de Clube diversos jornalistas brasileiros dizendo que a supremacia europeia se devia basicamente por conta do maior poderio econômico. E eu acho que essa alegação caiu por terra porque Palmeiras e Flamengo ficaram pelo meio do caminho. O Palmeiras foi eliminado dentro de casa pelo Corinthians, um resultado de certa forma surpreendente, que a gente entende ser o Palmeiras uma melhor equipe, não só um melhor time, uma melhor equipe, mas foi eliminado, perdeu os 2 confrontos. E o Flamengo, a despeito de ter vencido o Atlético por 1-0 em plena Arena MRV, acabou indo para a disputa de penalidade máxima e foi eliminado. Então, os 2 poderosos ficaram pelo meio do caminho na Copa do Brasil 2025. Isso serve de alerta para essas pessoas aprenderem que não basta só ter dinheiro. Dinheiro é uma variável, é uma valência extremamente importante. Mas não é ela que vai decidir se você vai se classificar, se você vai ser vitorioso, se você vai conquistar títulos. É importante, é importantíssimo, mas precisa vir acompanhado de outros elementos, de outros fatores. Tivemos também o Fluminense
empatando no Maracanã com a equipe do Internacional. O tricolor das Laranjeiras venceu lá no Beira-Rio e merecidamente se classificou. O São Paulo decepcionou. São Paulo, que tinha derrotado o Atlético Paranaense no Morumbi por 2-1, chegou lá em Curitiba, na Liga Arena, a antiga Arena da Baixada, e perdeu para o Furacão, para o Atlético por 1-0, e na disputa de penalidades máximas, abusou da incompetência ao desperdiçar suas 3 cobranças. Noite fantástica do goleiro Santos, que conseguiu defender realmente as cobranças são paulinas, mas mesmo assim, é muita incompetência 3 tiros livres da marca penal serem desperdiçados. E o São Paulo caiu fora. O Bahia, com dificuldades, eliminou o Retrô, venceu na Fonte Nova por 3-2, jogo de volta na Arena Pernambuco 0-0. Né? O Vasco confirmou o que já se esperava sobre o frágil CSA, um time de Série C, venceu por 3-1. O Cruzeiro foi até Maceió e depois de decepcionar ao empatar no Mineirão por 0-0, venceu o Clube de Regatas Brasil por 2-0, também avançou. E o Botafogo, conforme já era esperado, se classificou, tornando a vencer o Red Bull Bragantino por 1-0. O Botafogo, que no Newton Santos superou a equipe de Bragança Paulista por 2-0. Então, temos aí os 8 clubes classificados e vamos esperar agora o sorteio da CBF, sorteio esse que definirá os duelos da próxima fase do torneio nacional. Acontecerá esse sorteio na sede da CBF na próxima terça-feira. Vamos aguardar e torcer para que tenhamos novos e bons confrontos na competição. Forte abraço e até a próxima. Tá legal, Robinson Lessa, direto de Penedo Lagoas. E sem perder o pique, eu vou até Curitiba, no Paraná. Fernando César, Campeonato Brasileiro chegando aí na sua metade, 19ª rodada, e os jogos deste final de semana após uma Copa do Brasil com grandes confrontos e que definiram, né, as equipes que irão para a próxima fase da competição. Um abraço, Fernando. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E ainda está repercutindo o panorama envolvendo os jogos de volta e de classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e que tivemos neste meio de semana. Algumas surpresas, como as desclassificações de Flamengo, Palmeiras e do próprio São Paulo, que foi desclassificado nos pênaltis, a exemplo do Flamengo, no caso São Paulo, para o Atlético Paranaense. Bem, se por um lado o torcedor das equipes que não conseguiram avançar para as quartas de final tiveram assim uma espécie de frustração, por outro lado as equipes ficam com um calendário mais folgado. Casos específicos de Flamengo e Palmeiras, que são protagonistas dentro do Brasileirão e que, tendo aí a saída desta Copa do Brasil, o calendário fica mais leve, com possibilidades até de um melhor rendimento, fato que é tanto reclamado por parte dos treinadores quando entra em discussão justamente o calendário para as equipes do futebol brasileiro. Então, essas equipes que eu citei, principalmente Flamengo, Palmeiras, o próprio Inter, a equipe do Botafogo também, eles agora têm como compromisso, além do Campeonato Brasileiro, a Libertadores, e pela Libertadores voltam a jogar agora no próximo dia 14 deste mês de agosto, o que dá uma folga melhor de preparação para essas duas competições, para essas equipes.
tanto no Campeonato Brasileiro, como também dentro da Libertadores, equipes que seguem disputando essas duas importantes competições. E, meu caro Júnior, destaque-se agora para a 19ª rodada do Brasileirão. Estamos chegando ao final do primeiro turno e, como destaque, eu já chamo a atenção do torcedor para o jogo entre Flamengo e Mirassol. O Flamengo querendo, claro, uma justificativa agora dentro do Brasileirão para defender a sua liderança, e o Mirassol que vem com ótimo aproveitamento dentro desse Campeonato Brasileiro Série A. Destaco ainda o jogo do Fortaleza contra a equipe do Botafogo, além de Bahia e Fluminense, programados para este sábado, enquanto que no domingo tenho nesse jogo Vasco e Galo, Vasco e Atlético às 16h, um grande jogo. O Vasco precisa crescer dentro desse Campeonato Brasileiro, está ali numa situação perigosa, e o Galo está aí todo motivado com a classificação obtida nos pênaltis pela Copa do Brasil frente à equipe do Flamengo. O mesmo acontece para o Palmeiras, que pega o Ceará, e claro, o Palmeiras devendo aí uma justificativa também pelo fato como foi desclassificado pelo Corinthians, perdendo os 2 jogos pela Copa do Brasil. E ainda destaco, para fechar, o jogo entre Cruzeiro e Santos. Cruzeiro que vem embalado, está no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro, e o Santos que deu uma respirada com a vitória obtida frente à equipe do Juventude no seu último compromisso, Júnior. Legal, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!